Pessoal, vamos dar continuidade hoje ao desenho da nossa organização, da nossa empresa. Vimos no vídeo anterior o desenho organizacional, que se trata da estruturação da organização como um todo, e agora vamos adentrar no desenho, no layout departamental, mais ligado ao nível intermediário da organização. Aqui nós vamos trabalhar mais especificamente com a diferenciação horizontal, que é a diferenciação dos departamentos, em detrimento à diferenciação vertical, que foi a diferenciação do desenho organizacional como um todo, visto no vídeo anterior, sendo essas duas diferenciações relacionadas à estruturação básica da organização. Então, nós temos 6 tipos de desenho departamental e vamos percorrê-los agora por eles, mostrando as definições, vantagens, limitações e adequações de uso, quando é mais apropriado a adoção de um desses modelos. O primeiro desses modelos é o funcional. A departamentalização, a estruturação, a definição dos departamentos nesse tipo de estrutura, ela ocorre a partir da função a ser desempenhada por cada departamento. Nesse caso, as funções podem ser entendidas como função de venda, função de marketing, função de recursos humanos, função de finanças, função contábil e diversas outras funções que podem acontecer aí na organização, independente dos processos em que ela acontece. Se fôssemos fazer uma comparação com o corpo humano, por exemplo, seriam os órgãos do corpo, independente dos sistemas que passam por esses órgãos. As vantagens desse tipo de estrutura é que as tarefas e operações elas ficam centradas em uma única chefia, que é a chefia funcional, a chefia daquele setor, finanças, marketing, recursos humanos. Outra vantagem é que ela tende a otimizar a eficiência das tarefas e operações, porque as pessoas se tornam especialistas naquilo que estão fazendo. A gente já comentou antes que uma tarefa que ela é desenvolvida repetidamente, as pessoas tendem a desenvolver uma habilidade maior sobre aquela tarefa, aquela função que está sendo executada. E com a departamentalização funcional, as pessoas, por exemplo, elas vão estar atuando em setores. O setor de finanças, setor de recursos humanos, setor de marketing. E as atividades diárias delas vão ser unicamente voltadas para as tarefas dessas funções, o que vai, obviamente, fazer com que elas desenvolvam mais habilidades relacionadas a essas funções e melhore, muitas vezes, a eficiência do processo. A eficiência está relacionada à execução do processo, a eficácia ao resultado, e a efetividade relaciona-se aos dois. Outra vantagem é a economia de escala, pela integração de pessoas e conhecimentos. O que é economia de escala? É aquele conjunto de conhecimentos que você precisa ter para desempenhar alguma tarefa, para ter alguma liderança no mercado. Quanto maior a economia de escala, maior a dificuldade de novos entrantes, maior a necessidade de capital intelectual para desenvolver uma tarefa e, consequentemente, mais difícil vai ser encontrar concorrentes ou pessoas que possam desempenhar bem aquela tarefa ou, no caso de uma organização, ocupar um lugar no mercado. Outra vantagem é que ela simplifica o treinamento e o desenvolvimento de pessoal, porque ela junta todas as pessoas que desenvolvem aquela atividade similar, por se tratar de atividades que estão relacionadas a uma função a ser desempenhada, no mesmo departamento. E aí fica mais fácil fazer algum treinamento ou capacitação. Mas essa estrutura também tem várias limitações.
A primeira dessas limitações é o enfoque introvertido no ambiente de tarefas e o risco de se ignorar o ambiente geral. Lembre-se que o ambiente organizacional ele é composto pelo ambiente de tarefas, que é o ambiente interno, e o ambiente geral, que é o ambiente externo. Na organização, na estruturação funcional de departamentos, existe um risco grande das pessoas ficarem muito focadas na atividade do departamento, para atender às metas do departamento. Lembre-se que em nível estratégico nós temos a definição dos objetivos organizacionais e nível intermediário as metas departamentais. E é a essas metas que a estrutura funcional vai supervalorizar, fazendo muitas vezes a pessoa esquecer, inclusive, que aquelas metas que elas desenvolvem para um determinado departamento, para atender uma determinada função, é apenas uma das funções de um objetivo maior. E isso, é claro, gera vários problemas. Outra limitação é que a cúpula, o nível estratégico, os decisores da organização, eles acabam sendo mais exigidos em relação à função integração, que a gente viu lá no desenho organizacional, que é aquela função que busca coesão da organização como um todo. Como a função integração, que é aquela função que a gente viu no desenho organizacional e que busca tratar da integração, da coesão da organização como um todo. Como na organização funcional, as pessoas, as decisões, elas estão voltadas muito para os departamentos, para as funções, o esforço exigido para manter essa coesão vai ser muito maior. Em seguida, outra desvantagem é a miopia gerencial dos gestores pela falta de uma visão interdepartamental. Os departamentos eles pouco se falam e isso dificulta, inclusive, a integração. É meio cada um por si e Deus por todos. E aí a gente já pode imaginar, porque essa é uma situação muito corriqueira de acontecer, os problemas que começam a surgir, inclusive entre departamentos. Você não está se preocupando com a finança, você não olhou o marketing, mas, enfim, diversos problemas acontecem a partir daí. Outra limitação é o aumento das disfunções da burocracia. O que são as disfunções da burocracia? A burocracia, visto nos estudos das teorias da administração, é uma abordagem que busca criar uma série de procedimentos e abordagens de ideias para tornar a administração profissional. Por exemplo, a comunicação tem que ser formal, mas uma disfunção é o excesso de papelório, de procedimentos para essa comunicação. Outra burocracia é o caráter formal da comunicação, né, que ela precisa ser registrada, ela tem que ser hierarquizada, e uma disfunção é o exagero disso também. Tipo, você chegar para falar com um colega e ele falar, olha, manda por e-mail, porque isso aí eu não vou resolver verbalmente, mesmo que seja urgente. E a gente sabe que nem sempre é possível ser tão rígido. E essas disfunções da burocracia, elas se caracterizam por essa excessiva rigidez, apego aos aspectos burocráticos. E que muitas vezes as pessoas até confundem, dizendo, olha, essa organização é muito burocrática, isso é muito burocrático. Não, a burocracia é uma coisa boa. O que não pode são suas disfunções, seus exageros. E a estruturação funcional, ela é excelente para acontecer esse tipo de problema. E, finalmente, a limitação de rigidez às mudanças. Esse tipo de estrutura ela não é adequada para ambientes que exigem uma mudança constante. Logo, elas são adotadas mais em ambientes estáveis, em organizações de menor porte, porque também é uma estrutura muito simples de se implementar, gerenciar e entender, e organizações com poucas linhas de produto. Tanto o ambiente geral quanto o ambiente de tarefas mais simples favorecem a adoção desse tipo de estrutura. O seguinte tipo de estrutura é a estrutura por produto.
que pode aí produto ser entendido por bens manufaturados ou serviços prestados. E essa departamentalização, ela ocorre quando as tarefas e operações elas vão pertencer ao mesmo produto. O foco é o produto e não mais a função como a estrutura anterior. E aí, por exemplo, nós temos venda, faturamento, fabricação, tudo ocorre em função do produto. Na estrutura anterior, aqueles departamentos eles poderiam atender a mais de um produto. Aqui não. Existem as funções, mas elas estão em função do produto. A vantagem desse tipo de estrutura é que ela foca a responsabilidade do processo no produto e não no departamento. Então, é claro, a qualidade do produto, os riscos de acontecer algum problema vão ser menores. Ela também facilita a coordenação interdepartamental, já que os departamentos não estão mais como centro do universo. Eles estão ali para atender aquele produto determinado e eles têm que interagir e se entender para isso, ao contrário da estrutura anterior. E também essa estrutura permite uma inovação maior pela cooperação interdisciplinar, afinal, essa interdisciplinaridade, essa interdepartamentalização dos setores da empresa, ela é mais exigida e, consequentemente, maior flexibilização e adaptação. Como limitações, nós temos a duplicação de recursos e esforços de pessoas e departamentos, porque muitas vezes uma organização vai ter mais de um produto e aí você vai ter, de repente, uma função de marketing ou de vendas tendo que ser duplicada para mais de um produto, o que não acontece na funcional. Essa estrutura ela enfatiza a coordenação em detrimento à especialização, e aí as tarefas que exigem uma especialização maior podem ser prejudicadas. Existe um risco de obsolescência técnica, porque como o foco não é a especialização, às vezes a atualização, a capacitação não acontece com tanta frequência. E ela também não é adequada para ambientes estáveis e imutáveis. Exatamente o contrário da anterior. Porque os custos de manutenção desse tipo de estrutura são muito maiores. Então, o produto tem que ter um valor agregado aí que compense a adoção desse tipo de estrutura. Ela também gera uma maior insegurança profissional, porque você vai precisar bater mais metas, a coordenação vai ser maior, a cobrança em geral é maior também, no foco com o produto, e o risco dessa insegurança uma vez que a carreira profissional do indivíduo vai estar relacionada àquele produto. Ou seja, e se o produto deixa de existir? A carreira do profissional fica ameaçada. Lojas, por exemplo, como produtoras de streaming, né, que tem como produtos filmes sci-fi, filmes de ficção científica, né, filmes de terror, séries. Às vezes você contrata pessoas para trabalhar naquele segmento de produto. E se de repente esse segmento deixa de existir ou perde cliente? A carreira do indivíduo fica ameaçada. Se ele não conseguir uma realocação para outro produto dentro da organização, ele acaba correndo um risco de ser mandado embora. Então, esse tipo de estrutura é adotado em ambientes mutáveis e instáveis e também focado em produtos com um grau maior de complexidade e que exige uma altíssima qualidade como resultado final. Em seguida, nós temos a estrutura base territorial. Ela acontece quando essas tarefas e operações elas tendem a atender uma região geográfica e, nesse caso, as funções da organização de marketing, vendas, recursos humanos, elas vão estar estruturadas em função da região, estado, município em que houver essa estruturação por base territorial. As vantagens é que ela é ideal para situações onde o sucesso do negócio, da organização, depende de características demográficas e regionais. Ela também é ideal para situações
em que a questão logística de transporte é um diferencial. Empresas que dependem, por exemplo, de estruturas locais ali que possibilitem, de repente, o envio de mercadorias. Por exemplo, por que hoje as entregas estão bem mais rápidas? Porque as empresas grandes aí de varejo, elas têm criado postos de estocagem em locais mais geograficamente espalhados em relação à sua sede, e também talvez fazendo parcerias aí com terceiros para entrega de produtos mais comuns, né? São os hubs de compras de mercado, principalmente online, que às vezes elas trabalham com parceiros aí. Isso tem sido uma solução adotada aí para a otimização logística. E, finalmente, outra vantagem é que transfere o foco do desempenho para a região de operação. Empresas de bebidas, por exemplo, trabalham muito com essa estrutura base territorial. As limitações é que, como o foco está na região, isso costuma deixar para segundo plano a coordenação entre os departamentos. Fica tudo focado na estruturação regional. Isso também pode gerar um desequilíbrio, de gerar privilégios de uma região para outra. Regiões que tendem a ter um mercado consumidor mais ativo, elas acabam sendo vistas com mais bons olhos pelos gestores do que aquelas que não têm. A cobrança também acaba sendo desigual sobre os funcionários de regiões diferentes e exige também maiores investimentos e duplicação de recursos e esforços. Porque imagina, você vai ter que ter um departamento de recursos humanos para cada região, um departamento de marketing para cada região. Apesar de que, em geral, essa base territorialização ela acontece mais nos setores operacionais da organização, deixando os setores estratégicos concentrados na sede da organização. Então, elas são adotadas, esse tipo de estrutura base territorial, ela é adotada em organizações voltadas para o consumidor e o varejo, né? Elas podem ocorrer em apenas alguns setores, como eu acabei de falar, da organização, geralmente aqueles mais voltados para as operações mesmo, e também são adotadas quando há uma necessidade de prospecção e atendimento de um mercado consumidor geograficamente mais amplo. Então essa coordenação fica melhor aí. A clientela é a outra forma de se estruturar uma organização. É um tipo de departamentalização, de setorização, em que as tarefas e operações elas ocorrem em função do nicho de mercado. E aí, como nicho de mercado, a gente entende características de cliente, clientes com uma mesma característica. Pode ser homens, mulheres, adultos, crianças, enfim, públicos com agrupamento de pessoas que formam um público com características específicas e que se caracterizam por um mercado que vale a pena a organização investir. Ela é ideal, né, como vantagem para situações onde o sucesso da organização depende dessa qualidade e desse foco no cliente, promove uma cultura organizacional de atendimento ao cliente e permite uma base de dados grande sobre os clientes, afinal a organização depende disso. Nesse ponto, o Big Data acaba sendo um forte aliado aí para as organizações que se estruturam por clientela. Como desvantagens, temos que as demais atividades não diretamente ligadas ao cliente, elas acabam sendo às vezes negligenciadas. Existe também um aumento da incerteza pelo processo decisório ficar muito dependente do gosto, do desejo do cliente. Então, análise de tendências nesse tipo de empresa, estatísticas são muito fortes, mas ainda assim a organização se sente à mercê dessas tendências e em geral, adotado em nível operacional, esse tipo de departamentalização. Ela é adotada em áreas mercadológicas, envolvendo vendas e crediário, e atualmente empresas que lidam com marketing online, redes sociais digitais, trabalham muito com isso.
E aí entra a questão dos algoritmos também, forte aí nessa indicação de produtos para clientes, streamings, plataformas de streamings, por exemplo, redes sociais digitais, elas trabalham muito com essa questão. Em seguida, nós temos a departamentalização por processo. Nesse tipo de departamentalização, setorização, as tarefas e operações, elas vão se estruturar em função de um mesmo processo que acontecerá dentro da organização. E que podem ser as etapas de um processo produtivo. A vantagem é que melhora a eficiência do processo, porque tudo vai estar voltado para ele, aproveitando o máximo das tecnologias disponíveis e, consequentemente, o ênfase nas tecnologias. Organizações que trabalham com estruturação por processo, elas tendem a valorizar muito a lançamento de novas tecnologias, ao uso de tecnologias de ponta, porque é isso que vai criar uma economia de escala em relação aos concorrentes. Com limitações, ela não é aplicável para ambientes com tecnologias muito dinâmicas e mutáveis, porque imagina, você faz um investimento, você se organiza todo em função de uma estrutura e daqui a pouco a estrutura muda toda. É mais complicado a organização ficar se reestruturando. Então, paradoxalmente, a estrutura por processo que foca na tecnologia, ela não se adequa muito a ambientes que a tecnologia é muito mutável. E ela é ideal para produtos estáveis e permanentes, mas que necessitam de muita tecnologia para ser produzida. Exemplos: empresas com instalações e tecnologias que exijam uma produção, um produto complexo e cujo arranjo físico de máquinas e equipamentos é permanente. Fábricas de vacinas, por exemplo. Apesar das vacinas elas evoluírem constantemente, não há uma mudança tão disruptiva assim. Quando ela acontece depois de anos, e o processo tem que ser muito rigoroso. Então é um exemplo aí de organização que se estrutura por processo. E finalmente, a sexta setorização, departamentalização, sexto tipo, é o por projeto. Essas tarefas e operações, elas se estruturam em função de um projeto. Esse projeto ele pode ser, por exemplo, um produto de alta complexidade, um produto às vezes até único, que justifica toda uma organização, uma estruturação em função dele. É importante esclarecer aí a diferença de projeto e programa. Projeto são empreitadas que elas têm início, meio e fim. Programas não. Os programas iniciam, mas não tem data para acabar. Então, programa de iniciação científica é uma empreitada que leva os alunos a terem contato com o mundo da ciência, mas isso não é um projeto que vai ter data de começo, meio e fim. Vai acontecer, como se diz no latim, ad continuum. Então, a estrutura por projeto, ela tem data para começar, para se desenvolver e para acabar. Ela é temporária. As vantagens desse tipo de estrutura é que ela gera uma convergência de esforços, de habilidades, conhecimentos e funcionalidades em torno de um grande projeto. E ela é uma alocação temporária de recursos. Ela permite a produção de produtos com alta complexidade. Produtos que, como eu disse, muitas vezes são únicos. Como limitações, ela tem um foco nas operações, ela é temporal, né? A temporalidade, ela deixa de existir quando o projeto se finaliza, e isso gera muita insegurança profissional, porque as pessoas já entram pensando o que vão fazer quando o projeto acabar. Ela também pode representar um desperdício de recursos e competências com o fim do projeto, porque as pessoas vão se dispersar, os recursos vão se dispersar quando o projeto terminar. Ela tem um foco no projeto e essa estrutura ela não funciona per si, sozinha. Ela sempre vai estar estruturada junto com outro tipo de estrutura departamental, como, por exemplo, a estrutura funcional.
A adoção aí desse tipo de estrutura, ela acontece em empresas que trabalham com produtos de alta complexidade, muitas vezes únicos. Por exemplo, fabricação de um navio. Você não faz fabricação de navio em série. Construção de um prédio. Uma construtora, por exemplo, ela tem um departamento funcional dela, o setor de finanças, RH, marketing, e aí ela vai construir um prédio. Então ela monta uma estrutura para aquele projeto de construir o prédio. Vai ter um engenheiro responsável, aí são alocadas pessoas dos departamentos funcionais para aquele projeto, caracterizando uma estrutura matricial aí, como vocês podem ver na imagem. Então, essa estrutura, ela acontece muitas vezes em alternativa a uma terceirização, que às vezes a empresa tem um projeto de aprimorar algum produto, lançar um produto novo, e aí ela vai adotar por essa estrutura quando ela for alocar pessoas nos departamentos funcionais para os projetos e, em contrapartida, elas podem também não adotar essa estrutura e terceirizar, por exemplo, as pessoas, os recursos que vão ser necessários para desenvolver algum projeto. Essa estrutura também ela gera uma problemática de que a pessoa que estiver trabalhando num projeto, se ela foi alocada de algum departamento funcional, ela vai acabar tendo duas chefias. E isso pode gerar problemas de quebra da cadeia de comando hierárquica, se isso não for bem definido. E aí surge a questão: como escolher uma ou outra dessas estruturas? Existem alguns critérios que ajudam nessa definição. O primeiro deles é a interdependência do fluxo de trabalho. Ou seja, quando o fluxo de trabalho é primordial, ele vai se tornar o critério para a escolha do tipo de estrutura, que, por exemplo, pode ser a por processo. Outro critério é a interdependência no processo ou no agrupamento. Nesse caso, eles são definidos conforme a especialização. Isso favorece a adoção de estruturas, por exemplo, como a funcional. Outro critério é a interdependência de escala. Quando é necessária alguma economia de escala, no geral ou em algum setor, para se conseguir desenvolver as atividades. E, finalmente, a interdependência social, quando o público é prioritário, as questões sociais, demográficas, e aí se adota uma estrutura base territorial, ou de características do cliente, aí se adota uma estrutura por clientela, elas são diferenciais para o negócio. Essa imagem aí, ela mostra os tipos de agrupamentos definindo cada setor da organização, inclusive seguindo a estrutura hierárquica da organização. Vocês podem ver aí que o agrupamento por funções, ele estabelece, por exemplo, uma diretoria comercial, uma diretoria industrial, o agrupamento por produtos, uma superintendência de ferramenta, de motores. E aí nós temos novamente o agrupamento por função, de uma gerência de abastecimento, de manutenção, e um agrupamento por processos, por exemplo, supervisor de acabamento, de montagem. Imagine uma fábrica de automóvel, por exemplo, com todas as estruturas aí definidas. Percebam aí nesse outro gráfico que quanto mais a função ela é importante para o processo decisorial, mais vai se tender para a estrutura funcional. Por outro lado, quanto mais o produto for o diferencial, vai se tender para uma estrutura por produto. E aí você tem que analisar o tipo de negócio seu para buscar identificar qual tipo de departamentalização vai ser mais adequada a se adotar. É isso então, estrutura departamental. Obrigado e fiquem à vontade aí de postar as dúvidas
e insights de estudo que vocês acharem interessante. Até a próxima.